Eu queria dizer que, quando nós programamos este seminário, logo após a edição da Lei 12.318, de 2010, que dispõe sobre alienação parental, lembramos que este tema, de tão graves consequências, era discutido sem qualquer direcionamento legal e foi tema do livro Código da Vida, de autoria do eminente jurista Saulo Ramos, no qual um caso de alienação parental gravíssimo foi solucionado com a condução do então juiz, hoje ministro do STF, Dr. César Peluso, a quem rendo as minhas homenagens pela condução daquele caso. De fato, durante toda a nossa experiência na área de direito de família, como advogada militante, sempre foi bastante comum a identificação de casos da hoje identificada como alienação parental. Porém, creio que eram poucos que conseguiam perceber em tal conduta uma atitude ilícita ou prejudicial, o que resta hoje caracterizado com a nova lei. Menos ainda eram os casos judiciais onde tal conduta era repreendida. É claro que todos sabiam que algo de errado havia na conduta de pais e mães que privavam os filhos de conduta com os outros, com o outro genitor, numa atitude de alienação parental. Mas ninguém sabia dizer exatamente o que era. Hoje, isso está solucionado com o advento da nova lei de alienação parental. Eu creio que com a nova lei, que positivou o comportamento nocivo e suas consequências, vai ajudar muito a reprimir os pais e mães que praticam esses atos de alienação para atingir seus ex-cônjuges. Mas, acima de tudo, vai servir para desestimular atitudes, coibindo a ocorrência de novos casos. Isso tudo com o alvo de proteger o bem maior que tem que ser protegido, que é o nosso futuro, que é a criança. Em primeiro lugar, vamos ouvir o Dr. Regis Fernandes de Oliveira, que é desembargador aposentado, é titular da cadeira de Direito Econômico e Financeiro da Universidade de São Paulo, é sócio fundador do escritório de advocacia Regis de Oliveira, Coriliano e Benetti Advogados, e foi o deputado federal que abraçou a tese trazida a ele por diversas ONGs e apresentou o projeto que se tornou a lei, que vamos comentar com as suas consequências. O Dr. Regis falará sobre os aspectos do processo legislativo para o direito em família. Eu já vou apresentar a doutora Juliana, porque assim eu já... Em seguida, vamos ouvir a doutora Juliana de Campos, que é membro do nosso escritório também, Regis de Oliveira, Coriliano e Benetti Advogados, que é minha assistente na área de direito de família e que, apesar de muito jovem, ela já tem muita experiência na área. Ela falará sobre os aspectos da advocacia frente à nova lei. Vamos falar, doutor Regis? Vamos. Boa noite a todos. É um prazer grande estar de volta aqui à ASP, depois de um longo tempo afastado das lides forenses, das lides judiciais e das lides jurídicas, em verdade, e retorno à advocacia. Eu fiquei algum tempo afastado por ter sido eleito deputado federal. Então, retornando aqui à nossa casa com muito prazer. Eu saúdo a coordenadora dos trabalhos, a doutora Elizabeth. Eles viram aqui que é uma propaganda do escritório, né? Todos nós integramos o mesmo escritório, e também aqui alguns outros que estão na plateia, que vão falar também amanhã. Eu saúdo a doutora Juliana, uma especialista da área. E posso dizer a todos que eu me sinto muito à vontade para falar sobre o tema, porque tivemos, ao longo da tramitação processual na Câmara, longos debates sobre isso. Eu fui procurado por algumas entidades que me solicitaram a apresentação do texto, exatamente pela minha origem, né, de provir do judiciário. Então, pediram que eu encampasse o texto. Eu li, dialogamos, não mudei uma vírgula do texto e apresentei o projeto, tal como ele me veio às mãos, por uma série de entidades. E aqui é bom que se faça esse registro, porque todas elas colaboraram aqui
de uma forma ou de outra, no aperfeiçoamento do trabalho e também acompanharam, ao longo da tramitação legislativa, todo o texto. Tem aqui a SOS Papai e Mamãe, também a Associação de Pais e Mães Separados, a APASE, também Pais de Sempre, Pai Legal, Pais por Justiça, e todos da sociedade civil, e preocupados com esse tema. Alguns viveram as situações parecidas e não existia o que dizia o Código Civil até então, que o juiz tomará as providências necessárias para proteger a pessoa da criança. Só. Então, o juiz tinha que proteger. Mas não tinha o roteiro, não tinha o caminho, não tinha a estrutura normativa para que realizasse isso. Eu vou, mais ou menos, falar sobre a tramitação legislativa, depois eu vou comentar, claro, alguns dos itens do projeto. Primeiro, todo o projeto que é apresentado pelo deputado ou pelo executivo começa na Câmara dos Deputados, não começa no Senado. No Senado só começa o que o senador propõe. Então, este projeto aqui, como foi apresentado por um deputado, iniciou-se na Câmara. Distribuído o projeto, ele vai à presidência da mesa, a presidência vai decidir onde o projeto vai tramitar. Então, neste caso, ele tinha que ir para a Comissão de Seguridade Social e também para a Comissão de Constituição e Justiça. Foi para a Comissão de Seguridade Social, e lá é uma comissão tida como temática ou de mérito. E lá eles podem mudar o que eles quiserem, sem problema algum. E foi o que aconteceu. O texto, depois, a gente vai vendo. Sempre a gente tem, no primeiro momento, a pretensão de ter feito obra perfeita, né? Bom, está perfeito, ninguém pode mexer nisso aqui e tal. Só que, ao longo da tramitação, vão aparecendo ideias muito mais inteligentes que a nossa. E este projeto vai sendo aperfeiçoado. Por quê? Porque pessoas vivem o assunto. Juristas que estudam o tema acrescentam e dão as suas exposições. O psicólogo vem com a sua experiência de laboratório para poder ajudar também no aperfeiçoamento da lei. Assistentes sociais, enfim, todos colaboram e colaboraram com o texto final, que, a meu ver, ficou bom. O texto originário tinha imperfeições. Por quê? Primeira imperfeição do texto. Nós só falávamos em criança e não em adolescente. E é óbvio que o adolescente está sujeito também a sofrer a chamada síndrome da alienação parental, ou também há outro rótulo para isso que nós afastamos, né? Que era implantação de falsas memórias. Aí podia dar muito conteúdo psicológico da coisa, né? Implantar falsas memórias da criança ou no adolescente. Mas, evidentemente, o texto foi aprimorado à medida em que se acrescenta o adolescente, e isso foi obra de um pastor, excepcionalmente de um pastor muito preparado. O pastor era o pastor, está me faltando o nome dele aqui agora, mas ele apresentou Pedro Ribeiro. O pastor Pedro Ribeiro apresentou algumas ideias que foram amplamente debatidas na Comissão de Seguridade Social e resultou praticamente o texto final. Ele, então, propôs que fosse acrescentado aí os avós, que os avós também podem cometer alienação parental, outros, os detentores da guarda, também podem ter esse tipo de influência sobre a criança ou adolescente. Ele quem sugeriu acrescentar a criança e o adolescente, e daí, então, o texto foi aprimorado na comissão própria, e vejo, então, que o Congresso, e eu não sou suspeito para falar, porque já não estou mais lá no Congresso, mas podem ter certeza que é integrado, em sua maioria, tem as maçãs podres, é evidente que tem, mas na sua maioria homens que estão dispostos a fazer alguma coisa. É que, como eu sempre digo, ali há uma estrutura de dominação nociva. Quem domina é o presidente, os vice-presidentes, os líderes partidários, nem sempre preocupados com esse tipo de assunto, nem sempre preocupados realmente em atender efetivamente a população, em discutir temas importantes. Não, vão lá para impor uma posição que é do governo ou contra o governo. Então, neste embate, nem sempre temos os melhores resultados. Mas nessa hipótese aqui, realmente, houve toda a atenção da casa. Toda a atenção da casa. Eu não posso fazer crítica a ninguém. Realmente, a Comissão de Seguridade Social fez um bom trabalho, acrescentou muitas coisas em benefício do texto. O texto foi aprimorado até em termos formais. E aí, então, houve a primeira alteração,
que veio desta Comissão de Seguridade Social, que fez esses acréscimos, e justo que se fale também do relator, que foi o deputado Acélio Casagrande. Nem sempre, né, é o deputado que prepara o texto. Eu não sei aqui se o Acélio, sem nenhuma crítica a ele, ao contrário, elogiando, não sei se ele estava preparado para discutir este assunto, mas com certeza a assessoria e ele discutiram para chegar a esse texto. E ele propôs, então, as modificações todas, fez um voto bem fundamentado, um voto correto, e aprovou o texto na Comissão de Constituição, na Comissão de Seguridade Social. Na sequência, o texto vem para a Comissão de Constituição e Justiça, onde eu estava. E ali, a deputada que foi designada, a distribuição do feito não é como a gente aqui no campo judicial, que tem toda uma estrutura, distribuição por computador, nada disso. Lá é quem pede, que é justo também. Porque eu tenho interesse no determinado projeto, eu estou mais preparado para relatá-lo, o outro tem determinada atenção, e a Maria do Rosário, que hoje é ministra dos Direitos Humanos, veio falar comigo se eu autorizava que ela fosse a relatora. Na mesma hora, concordamos com isso, fomos ao presidente e pedimos, então, que o processo fosse a ela. E ela era suplente da Comissão de Constituição e Justiça, não titular, mesmo porque ela não entende nada de direito, mas entende de sentimento humano. Então, foi isso suficiente para que nós tivéssemos acolhido o pedido dela, e ela, então, fez o relatório final. Discutimos muito. E das comissões temáticas, e também na Comissão de Constituição e Justiça, é lícito que se faça um debate sobre o tema. Eu tinha pressa em aprovar o projeto era muito importante para a sociedade, mas ela quis fazer uma audiência pública, no que eu também não resisti. Vamos fazer audiência pública. E lá foram ter psicólogos. Foi a desembargadora Berenice de Porto Alegre, uma especialista no campo, uma mulher respeitadíssima, com todos os méritos e qualificações para discutir esse assunto. Foram lá psicólogos, assistentes sociais, advogados, e todo mundo deu a sua contribuição. Dos 6 debatedores, 5 estavam apoiando amplamente o projeto. Apenas uma psicóloga dele divergiu, apresentou suas razões, e bem-vinda. Aquela casa, razões bem-vindas, porque aquela casa é uma casa de discussão. Por isso é que é parlamento, né, que vem do latim, parlar, é para falar mesmo. Cada um fala o que quer, expõe o que quer, e por isso é que o deputado goza de imunidade constitucional. E, portanto, aqui, falando do Jair Bolsonaro, disse o que disse porque ele pensa assim. E ninguém vai criticar, podemos ter toda uma restrição ao que ele diz, podemos divergir, como divirjo profundamente do que ele disse, né, até em termos de homofobia, porque eu estou soltando um livro agora, este mês ainda, está saindo um livro sobre homossexualidade. Então, vejam, mas o Bolsonaro tem o direito de falar o que ele falou, por força de imunidade constitucional. Não há crime. O fato não é típico. Portanto, ele fala o que ele quiser. E a casa é própria para isso. Confronto das decisões, um conflito de discussões, e aquilo, então, dessa confusão, desse amálgama, dessa simbiose de ideias, de todo esse produto, resulta um texto melhorado. E cada um diz o que quer. Essa psicóloga criticou o texto, disse que não resolvia nada, etc, etc. Bom, mas o texto foi aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça e foi para o Senado. O artigo 60 da Constituição diz exatamente isso. O texto aprovado numa casa segue a casa revisora. Neste caso, a casa revisora era o Senado. O Senado, então, discutiu lá por seus integrantes e resolveu não mexer em nada no projeto. Porque se ele altera uma vírgula, o projeto voltava para nós. Porque obrigatoriamente o artigo 60 diz que o projeto alterado na casa revisora, ele volta à casa de iniciativa para então, aí nós não podemos mexer mais no texto. Aí aprova o que veio do Senado ou aprova o nosso. E normalmente a gente aprova o nosso, aprova o da Câmara. Né? A gente sempre rejeita o que o Senado está postulando e eventualmente acolhe-se alguma coisa. Neste caso, como o Senado resolveu não mexer no texto, foi direto à sanção presidencial e o presidente, então, o sancionou. Até me ligaram, foram gentis da casa assessoria da presidência, do Ministério da Justiça, antes de darem o parecer final. Nós vamos ter que vetar alguma coisinha. Não quebrando a estrutura, a espinha dorsal do projeto, pode vetar. E eles vetaram 2 textos e eu me convenci do acerto dos vetos. Primeiro, o que é que foi vetado? Foi vetada a possibilidade
de se fazer a mediação e com um fundamento muito seguro. Deixa eu localizar aqui o veto para eu ver exatamente o que saiu. Estou aqui com a redação final. Tiraram a mediação e fizeram muito bem. Por quê? Porque a mediação tem um conteúdo de privacidade. Entra um particular para mexer nisso, né? E aí poderia, então, e como isso é tipicamente uma função de Estado, cuidar deste tipo de problema, nós entendemos que o veto foi bem colocado. O segundo veto foi eliminado o texto, a tipificação de um crime de alienação parental. E fez muito bem no meu texto original, não tinha isso, sempre me bati contra, falei para Maria do Rosário, quando nós discutimos isso na Comissão de Constituição e Justiça, e ela disse, mas deixa, não tem importância nenhuma, mas já está tudo no ECA. Os crimes todos já têm previsão legal, então nós não precisamos acrescentar mais nada. E eu dei a ela até um motivo afetivo, candente. Eu disse, espia, imagine só que a criança seja chamada, num caso desses, a depor perante o juiz sobre algum fato delicado da vida do casal e que envolveu a própria criança, e ela vai ter que ser inquirida sobre isso, né, num processo judicial qualquer, num crime contra o pai ou contra a mãe e a criança figurando como testemunha de acusação. Quer dizer, se já estava traumatizada, vai piorar a situação. Então eu realmente fiquei alegre com esse veto que o presidente pôs, porque entendi que não tinha sentido algum tipificar isso como um crime. Bom, essa é a história regimental ou a história da tramitação processual. Agora, eu vou fazer algumas ponderações a respeito do texto, né? Aqui fala, considera-se ato de alienação parental. Podia ter sido outra redação, comportamento de alienação parental, ou atividade, ou coisa desse tipo. Mas quando se fala em ato, o ato expressa tudo isso aí, né? A gente é muito comum no direito administrativo, a minha formação toda foi em direito administrativo, nós fazemos uma distinção entre o ato que responsabiliza alguma coisa ou o comportamento. Eu dou sempre o exemplo, quando falo sobre ato administrativo, quer dizer, o delegado baixa uma portaria proibindo alguma coisa. Ou então ele vai e diz em público, vou proibir isso aqui. Ele não proibiu nada, mas ele já teve o comportamento proibido, dizendo que ia fazer. Isso já é suficiente, na minha ótica, para impetrar um mandado de segurança contra ato ou comportamento da autoridade, né? Então, aqui também nós podemos, não nos percamos pela palavra, todo mundo sabe o que é isso aqui, quer dizer, podia ser falado em atividade, em comportamento, etc, etc. Que interfira na formação psicológica da criança e do adolescente. Então, a lei melhorou, houve esse acréscimo do adolescente, também houve a melhora do acréscimo, nós falávamos só em genitores no texto original, aqui houve o acréscimo de avós e pelos que tenham a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância. Então, acho que o texto ficou bem dúctil, bem amplificado, bem móvel para poder alcançar todos aqueles que tenham, de qualquer maneira, algum contato com a criança. E na interpretação que o juiz possa ter, quem é o sujeito ativo da alienação parental, ele pode entender como guarda, como vigilância ou como autoridade, quem quer que seja, inclusive ele próprio, que também é uma autoridade que tem que zelar pela criança. Então, aqui me parece que são alcançados todos aqueles que, de uma forma ou de outra, lidem com a criança que possam ocasionar nela algum tipo de alteração ou de interferência na sua formação psicológica. Então, mas tem aí um dolo específico aqui, nós só podemos falar em direito penal, ou seja, que cause a repulsa ao genitor, ou que cause prejuízo ao estabelecimento, à manutenção de vínculos com este. Então, vejam, não é só a atitude de criar o ódio, ou seja, utilizar a criança como instrumento do seu ódio, mas é também utilizar a criança para esse efeito, mas também que possa causar prejuízo à manutenção dos vínculos afetivos que unem pai e filho, ou mãe e filha, ou mãe e filho. Pelo amor de Deus, as mulheres que estão assistindo, sempre é hábito, né? É hábito a gente falar sempre o autor, a gente não fala autora, a gente fala autor. Quando a gente saúda, normalmente a gente fala saúde, boa noite a todos, né? Mas sempre que eu me referi aqui a todos, eu estou me referindo também a todas. Porque é óbvio que muito mais o sujeito
muito mais que deve ser preservado aqui ao lado da criança é a mãe, né? Porque sempre a gente tem os pecadilhos do homem, né? E esse aqui tem que ser aqui muito mais observado nestas circunstâncias que a mulher. Porque é aquela história que sempre dizia um professor meu da faculdade, né? A maternidade sempre é certa, a paternidade é uma dolorosa incógnita, né? Então, isso é que leva, mas a mãe tem que ser, a protegida. Então aqui, sempre que tiver qualquer arranho ou arranhamento neste relacionamento dos vínculos de qualquer genitor para com a criança, também vou falar em filho e filha, porque ambos são sujeitos passivos, digamos assim, desses atos de alienação parental, podem ser alcançados por isso aqui. E aí nós fizemos uma exemplificação de atos, o que não esgota. Veja a importância do texto. Nós não pusemos são atos de alienação, são formas exemplificativas de alienação parental. O que não impede absolutamente que outras existam. Então o juiz há que ser inteligente para saber que isso não é um estabelecimento taxativo, é meramente exemplificativo de comportamentos que levem a esse tipo de comportamento. Então, eu vou evitar de ler a lei aqui, mas, enfim, campanha de desqualificação da conduta, exercício de autoridade, que dificulta o exercício da autoridade parental. E é também importante isso, né? Se falava em pátrio poder, agora também se fala em poder familiar ou poder parental. Dificultar o contato da criança e adolescente com o genitor, dificultar o exercício do direito regulamentado. É muito comum isso. Quem tem um pouco de prática da vida do problema de direito de família, né, especialmente aqui nesse campo, sabe que o pai ou a mãe, quando quer, dificulta a vida. Ele está doente, não pode te ver hoje. Não. E todo tipo de dificuldade cria obstáculo para que um ou outro possam ter acesso à intimidade da criança, possa viver com a criança, possa expandir o seu sentimento com a criança, possa apertá-la nos seus braços, né, com aquele carinho. Né? Então, tudo aqui, tudo que puder, de alguma forma, tocar, atingir, prejudicar a formação psicológica da criança tem que ser imediatamente arredado pelo juiz. E também a gente fala aqui, depois nós vamos ver a perícia, né? A perícia, o perito tem que ser todo um especialista. Também nós desejamos que os juízes se especializem neste tipo de assunto. Os promotores também, e os advogados também. Quem lide com esse problema tem, enfim, uma espécie de uma proteção, um manto de proteção sobre a criança. Esta é o principal de tudo isso. Que o pai e a mãe briguem, tudo bem, isso não tem importância, faz parte do dia a dia, porque também nós temos toda uma teoria aqui, calcada em David Hume, que fala não mais dos controles dos afetos. Né? O afeto não se controla pela razão. O afeto explode de um lado ou de outro, um controla o outro. Então são dois afetos que brigam no nosso interior. Um deles aflora, né, que nós não temos como controlar pela razão. Eu acho que tem a inteligência, tem a mente, mas a razão, eu já duvido um pouco que ela exista. São dois sentimentos em confronto, dois sentimentos no nosso interior que estão em conflito, e um deles é mais poderoso que o outro. O que restringe que venha à tona, que aflore um sentimento mais complexo, mais complicado? Medo. É o único. E é o que diz exatamente Freud nas suas lições ali, em todos os seus textos. Quando a gente tem um confronto interno de dois sentimentos, apenas o pior não vem a público exatamente porque o medo o reprime, que é exatamente o mal-estar na civilização. Quando Freud escreve esse notável texto, já antigo, mas sempre em vigor. Bom, enfim, continuo aqui as hipóteses de exemplificativas, ressalto bastante isso, que são meramente exemplificativas, de atos ou comportamentos, ou, como disse o doutor Fernando, atitudes, né, atividades, atitudes, enfim, que possam identificar, que possam qualificar o que seja alienação parental, ou, na outra ideia de outro autor, a implantação de falsas memórias na criança ou na adolescente. Aqui no artigo 4º, eu acho que ficou pior o texto. Aqui ele diz assim, declarado indício. Horrível, né? Nós tínhamos posto aqui no texto, acho que havendo indício. Acho que era muito mais... Havendo indício, nós tínhamos posto no texto, aqui põe declarado indício. Declarar pressupõe a manifestação de alguma coisa. Quando eu declaro, eu estou dizendo alguma coisa, né? Mas
E não é aqui ainda que o juiz está decidindo, nem o Ministério Público está tomando providência, é que existindo indícios ou havendo indícios, aqui a redação piorou um pouco, mas não tem importância. Aqui vamos tomar o declarado como um erro menor da lei, dada a sua importância. Então, o juiz, tendo algum indício de atos de alienação parental, ele pode, ele próprio, de ofício ou a requerimento, em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidental. O que é importante aqui? Eu posso propor uma ação de alienação parental. Ou posso simplesmente, dentro da própria ação, um mero requerimento. Eu acho que não há necessidade de outra formalidade. Nós temos que evitar isso em direito. Se alguém detesta a forma, sou eu. Eu digo sempre que eu passei 31 anos na magistratura sem saber processo civil e processo penal. E é verdade, eu pegava na hora do vamos ver, olhava o que eu tinha que fazer e fazia e pronto. Sem nenhum demérito aos processualistas, mas consegui passar 31 anos, fui tido como um bom juiz durante os 31 anos, então eu suponho que não haja necessidade de um conhecimento muito profundo para a gente poder tocar o processo, né? Então vejam, aqui, a ação incidental, o que eu estou querendo dizer com aqui, que nós quisemos dizer com a ação assim, incidental, uma mera petição. Juiz, está acontecendo isso, pronto, eu preciso da sua providência. Só. Não precisa da dedicatória, não precisa da qualificação das partes, não precisa do valor da causa que não tem valor, afeto não tem valor, não precisa, tenho que descrever, mas não preciso apontar também o fundamento jurídico, nada. É uma petição simples em que eu descreva para o juiz e identifique naquela descrição um ato de alienação parental para que o juiz tenha essa tramitação prioritária. E determinará, então, com urgência que eu digo é agora, não é daqui 10 dias, daqui 15, daqui 20, 50 dias. Infelizmente, a gente tem que reconhecer as dificuldades que passa o judiciário, né? Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas, todo mundo descobriu que o judiciário existe, entupiram o judiciário de processos, então hoje nós temos 700 mil processos para serem remetidos ao gabinete dos desembargadores, parados no Ipiranga. Não é mais justiça, né? Virou aqui uma máquina sem fim de processos, e quando o processo tardio, nem sempre ele faz a justiça como deveria ser feito, né? Dizem que um dos autores grandes teria dito se a justiça é rápida, não é segura. Se é segura, não é rápida, né? É o italiano que tem a frase, para não falar italiano, que seria para querer impressionar só, né, Fernando? Eu tenho a fiscalização do Dr. Fernando, que é um crítico acerbo, né? Então a gente fica aqui na frase em português, mas segundo consta, me disseram que foi dita por Carnelucci. Ainda que seja. O juiz determinará com urgência ouvido o Ministério Público. O Ministério Público, claro, tem que intervir como tutor da criança, como tutor entre aspas, claro. E as medidas necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente. Claro que isso vai variar de caso a caso. Nós não podemos dizer o juiz terá que fazer isso, terá que fazer aquilo, não. Depende do como o fato era. Digamos que tenha sido um fato muito grave em relação à criança. O juiz tem que determinar afastamento. Enfim, ele vai ter que ter sensibilidade. Por isso é que eu digo que o juiz teria que ter um preparo específico para decidir estas causas. Ele teria que ter essa sensibilidade de tomar providências rápidas, emergenciais. No próprio caso que a doutora Beth mencionou ao início do Código da Vida do Saulo Ramos, o fato relatado lá é que a primeira impressão que o Saulo teve do fato que lhe foi contado é que o pai era um grande canalha, um grande bandido, e que a mãe era uma santa. E que o pai estava realmente infringindo toda a sorte de violência e de tudo aquilo que podia ser de ruim para as crianças. E depois se comprovou ao longo do romance, claro que é uma história romanceada, comprovou-se que aquilo não era real, né? O fato era verdadeiro, mas não a solução que teria que ser dada naquela hipótese. Então, vejam, o juiz vai ter que tomar, dentro daquele caso específico, daquela situação específica, as providências imediatas. Depois ele vai decidir, depois do quê? Depois de fazer toda uma produção de prova, de instrumentalização, etc, etc. Mas, desde já, o parágrafo único assegura à criança ou adolescente garantia mínima de visitação assistida. Se for um problema paterno que não possa ter o contato físico com uma filha, por exemplo, podem imaginar o que eu estou dizendo, pode ver, mas não pode ver sozinho.
Então, ou vê numa sala própria do fórum, ou vê na casa de um terceiro, ou vê na própria casa, mas acompanhada de um assistente social ou de um psicólogo, enfim, de qualquer maneira, tem que evitar o contato físico entre pai e filho, ou filha. Depende da acusação que é feita, né? Então tem que impedir de toda a possibilidade de que os fatos possam se agravar, porque a criança é um ser indefeso. O adolescente também. A gente fala, bom, o adolescente hoje já está adulto, ele já faz o que quiser. Não é bem assim, ao contrário. Eu acho que a sociedade de consumo e a sociedade de risco agravou a situação deles. Eles são mais delicados em enfrentar esse tipo de problema do que ter uma estrutura psicológica muito forte. Eles não estão preparados psicologicamente para sofrer esses impactos. E alguém que possa, eventualmente, sensibilizar através da afeição o sentimento da criança ou do adolescente, ele pode captar aquela simpatia e pode manobrar como queira, se nós somos manobráveis, né? Politicamente, socialmente. Imagine uma criança ser manobrada psicologicamente por alguém que tenha uma estrutura boa e que saiba, que conheça um pouco sobre o comportamento humano. Então, o juiz tem que assegurar de qualquer maneira isso, mas prevê também qualquer risco ou prejuízo à integridade física ou psicológica do protegido. Se houver indício da prática, havendo indício da prática de alienação parental, em ação autônoma ou não, o juiz determina a perícia psicológico-biopsicossocial. O que é isso? Claro que pode ser só um problema psicológico. Eu tive na minha vida real, eu fui, graças a Deus, só 17 dias juiz de família, porque eu não tinha nenhum preparo psicológico para enfrentar aqueles problemas gravíssimos. Eu me dei muito bem em fazenda pública. Eu fui juiz lá, a doutora Norma se lembra bem. Fui lá, acho que uns 15 anos juiz de família. Depois fui para a vara de direito público, para tribunal, Câmara de Direito Público, no tribunal. Mas fiquei 17 dias em vara de família. E para mim foi um horror. Fui à presidência, me tira daqui, só vou bater em alguém na sala. E tive o seguinte fato, sem falar em nome, nem lembro quem era, na verdade. O fato era o seguinte, era um camarada que tinha dado o golpe chamado golpe do baú, e tinha tido 2 filhos com a coitada que tinha sido iludida por ele. E o que ele fazia? Ele ia à porta do colégio, como pai, pegava as crianças, punha no carro, que a mãe tinha dado, e levava para algum lugar e telefonava para ela, olha, se não me der tanto, eu não vou, as crianças estão aqui comigo, eu sou o pai. Então, bom, ele se rotulava advogado. Eu pedi para ver a carteira, ele não tinha carteira, nem era advogado, era mentira, né? Bom, eu comecei a gritar com o cara, né, e a ponto de quase sair no tapa com ele, graças a Deus não saí, preservei, eu podia sofrer uma sanção muito forte na magistratura, e aí eu fui a gota d'água para eu ir ao presidente. Falei, eu não tenho cabeça para ficar lá, eu não aguento um negócio desse, né? Mas enfim, esse era um fato em que vejam aqui, nós estamos prevendo pena de multa, né? E muita gente fala, pena de multa? Neste caso, por exemplo, era atípico, porque ele queria a grana da mãe. Então, dar a ele uma bela pena de multa já o impedia, de alguma forma, seria um instrumento de constrangimento sobre ele, de repressão, para que ele prosseguisse na prática destes atos aí, totalmente alienados, né? Então, nesta hipótese, seria interessante uma sanção pecuniária. Vejam, este laudo terá todos os dados. Aqui fala como é que tem feito. Eu não vou perder tempo aqui em perícia, né, porque não nos interessa muito essa parte. Interessa sim que a perícia seja bem feita e que retrate aquilo que realmente aconteceu. Pode ser o psicólogo, pode ser assistente social, pode ser... Eu assisti, certa feita, fui ao Japão fazer uma pesquisa do que nós poderíamos aproveitar do processo japonês para trazer para o Brasil. Olha a ousadia. Fomos em 3 japoneses, eu, o Roki Komatsu e o Jota Tsumi, né? Eu era o único japonês da excursão. E fomos ao tribunal de Nara para conversar com o pessoal lá. Então ele nos explicava que as causas de família, quando chegavam ao tribunal, à vara de família, nós fomos ao tribunal de família, chamado tribunal, mas era vara de família, né, traduzida para cá. O casal, quando tinha qualquer divergência, eles iam para um tatame, né? A mulher sentava aqui, o homem do lado de lá, o médico ali, o psicólogo ali, o assistente social ali, todos eles conversando para ver se conseguiam resolver as situações entre eles, ou com a presença dos filhos, ou na ausência dos filhos. Então faziam tudo isso ali, debates longos e tal. Depois disso, todo o laudo disso aí ia para o juiz. Vejam,
Que show! Aqui não, aqui já vai direto para o juiz que se vire. Pode não ter prática daquilo. Você imagina um juiz de família, vara de família, tem, porque ele está lá um tempão. Mas imagina um juiz de interior. Ele é obrigado a correr em cima da polícia, é obrigado a resolver matéria criminal, matéria civil, matéria de locação, matéria de direito público, previdenciário, quando não tiver vara de federal. Quer dizer, é uma loucura. Então, o juiz de família está preparado para isso. Ou não quando ele chega, mas depois de 1 ano, 2 anos, ele já está habituado com aquilo. Ele tem instrumentos para colher rapidamente alguma prova, tomar alguma diligência e tal. Mas, vejam, e no Japão já vinha tudo pronto para o juiz. Já vinha com toda a prova pericial antes do juiz ter contato com o processo. Né? Aí fica fácil. Aí é moleza. Ao final da nossa pesquisa lá, nós estávamos na corregedoria também, e foi curiosíssimo, apenas para quebrar um pouco aqui o rigor da exposição, né? Chegou um ponto em que eu estava exatamente na corregedoria nessa época aqui, e nós fomos a Nara. E eu perguntei para o juiz de Nara, imagine que você dê uma determinação num processo e o cartório não cumpre a sua determinação. O que acontece? E o tradutor explicava para ele e vinha a pergunta, mas como ele não cumpre? Aí eu explicava de novo, falava, olha, você é o juiz, você determina uma diligência, o cartório tem que fazer alguma coisa. E o cartório, eu pensei que ele não estivesse entendendo a minha pergunta. E ele insistia e o cara falou, mas por que ele não cumpre? Então, bom, chegamos à conclusão, na volta, eu, o Jô e o Roque fizemos um relatório dizendo nada se pode aproveitar da justiça japonesa, porque cultura, é diferente a nossa cultura da cultura deles. Então, vejam, aqui nesta hipótese, já vinha tudo pronto para o juiz. Não tem isso do juiz ficar nomeando o perito, do juiz ficar dizendo o que tem que fazer, nada. Todos os profissionais já fizeram tudo o que tinha que ser feito. E aí vai para o juiz dar sentença. Mais nada, né? Bom, então, o perito faz o que tiver que fazer, pode ser um perito de conhecimento multidisciplinar, como a gente diz aqui, uma equipe multidisciplinar, claro, porque não é só psicólogo. Tem um problema afetivo, tem um problema financeiro, tem um problema de um monte de... O comportamento do pai ou da mãe no convívio social, ou com os parentes, ou com os pais dos pais, quer dizer, um monte de coisa que tem que carregar todas essas informações e serem trazidas para o juiz. Se houver essa conduta toda, se caracterizado isso, né, então, esses atos de alienação parental, que dificultam essa convivência com a criança, em ação autônoma incidental, também nós repetimos a coisa aqui, aí vem as sanções. Direito funciona assim. O Freud foi o primeiro a dizer isso, né? Quer dizer, a civilização nasce com a repressão. A primeira hora que houve um castigo para alguém, nasceu a civilização, porque a pessoa aprendeu a respeitar o outro. Então, até lá, cada um comia o outro, então matava, sem problema nenhum. A primeira hora que houve a repressão, nasceu a civilização, ela nasce por aí. Então, toda sanção é pressuposto, Kelsen explica bem isso, toda sanção tem como pressuposto uma infração, ou seja, a conduta contrária àquela exigida pela lei. Se a lei diz que tem que fazer assim, a pessoa faz do contrário, ela tem, então, a correspondente sanção. Não há norma sem sanção, isso todo mundo sabe. Nem mesmo aquelas antigas normas, que eram apenas as normas tidas como programáticas da Constituição da República, mesmo estas hoje não são mais tidas como normas programáticas, todas têm uma eficácia mínima, como diz Kelsen. E aqui a gente então prevê as diversas sanções que se podem. Uma advertência, um tapinha no bumbum, olha, não faça mais isso, você sabe que teu filho pode ser prejudicado, tá, vai embora. Fica registrado como precedente. Depois, pode haver ampliação do regime de convivência em favor do alienado, né, do pai, não alienado no sentido do que sofreu alienação, claro. Multa, aquela hipótese que eu dei, por exemplo, uma belíssima multa ali de muito dinheiro, seria ótimo para o cara não amolar mais, não ia ter como pagar mesmo. Ou então, ia explorar mais a mãe, talvez. Aqui, determinar o acompanhamento psicológico, biopsicossocial, determinar a alteração da guarda por guarda compartilhada. A guarda compartilhada, todos sabem, já há aqui também uma lei a esse propósito, né? É a Lei 11.698, de 13 de julho de 2008, e essa lei estabelece que a guarda pode ser a guarda unilateral ou a guarda compartilhada, responsabilizando os dois, o pai e a mãe, de forma conjunta. Então, hoje é uma medida importante, interessante, né? Porque vai haver sempre isso, sempre que houver,
bom senso, né? Que os dois estejam de acordo. Quando houver pau mesmo, briga, não tem jeito. Não tem jeito. Eu sempre disse isso para todos os colegas da magistratura. A pior causa para ser tocada é a causa de família. Porque quando há ódio entre o casal, esquece. Não tem acordo para nada, não briga por qualquer tostão. É pior para todo mundo. Lucra só para o advogado. Os únicos que rendem com isso são o advogado. Mas o pai é desgaste, a mãe é desgaste, o filho é desgaste, a família toda, os pais, os avós, todo mundo sofre com aquilo. Porque entra o fator afetivo. É aquele... Aí o medo desaparece e os afetos nocivos e negativos explodem dentro da pessoa e afloram e são transmitidos ao outro. E aí, então, é o que há de pior. O importante aqui, esse parágrafo único também, a mudança abusiva de endereço. É muito comum. O pai ou a mãe muda e não diz onde é que está. Não me escondi nada, eu estou por aí, né? Estou circulando, estou aqui, me esqueci. É muito comum quando o réu, a gente mandava prender o réu, né? O réu preso. Falou, mas o senhor não assinou um negócio aqui, nas condições do sursi? O senhor tinha que dizer para onde é que o senhor ia? Eu esqueci. Bom, esqueceu, foi preso, ficou lá uns dias, andou tomando uns tapas na cadeia, pronto. Depois não esquece mais. Então, a mudança abusiva também pode caracterizar a inviabilização, obstrução à convivência familiar, poderá inverter a obrigação de levar, enfim, o juiz tomará essas providências todas aí, que deva tomar sempre como proteção da criança, né? Atribuição, alteração da guarda tem preferência juritória, isso eu não vou deitar, porque a doutora Juliana aí, amanhã também, os fatos poderão ser melhor comentados do que eu estou fazendo por aqui. Enfim, eu diria, nós temos que ter, o projeto tem todo um conteúdo rigoroso, foi muito debatido na casa, a casa discutiu profundamente o texto, tivemos o cuidado de examinar muitos problemas que passaram por lá, casos concretos difíceis que foram analisados por lá, depoimentos de sensibilidade que foram trazidos ali, enfim, e o Congresso aqui eu acho que cumpriu sua obrigação. Foi um projeto que entrou, acho que demorou-se tanto um ano, mais ou menos, um ano e pouco, entrou 7 de outubro de 2008, a lei é de 2009, então vejam, a lei é de 2010, agosto, então, cerca de um ano, quase 2 anos. Show de bola. Lá ninguém aprova nada. Né? Eu consegui aprovar, nesse período que eu estive lá, 3 projetos de lei em 4 anos, que vou entrar para o Guinness Book. Porque ninguém consegue aprovar nada na Câmara, a não ser quando o presidente da República, ou o governo, enfim, tenha absoluto interesse. Ou nós estamos, ou o Congresso está sufocado por medidas provisórias. Hoje deve ter 13, 14 na pauta para apreciar, e a pauta tranca, a medida provisória tranca a pauta ordinária da Câmara, então só na pauta extraordinária. E, de outro lado, interesses que se opõem. Este texto não vai ao plenário. Ele é terminativo e decisivo nas comissões. Porque se for ao plenário, não passa. Porque ele entraria numa fila de cerca de mais de 1000 projetos que estão aguardando o plenário. Eu apresentei um texto lá, não está no meu nome, mas fui eu que redigi, e é um texto que foi encampado pela Comissão de Constituição e Justiça sobre escuta telefônica, que até hoje não tem uma norma exata. Inclusive, a escuta, quando ela que, por exemplo, podemos estar sendo aqui gravados por alguém que esteja querendo nos prejudicar em termos de alienação parental. Então, alguém pode gravar a gravação ambiental, que a gente chama. Esse texto está lá. O que nós colocamos lá? Tem que identificar quem faz a gravação, quem deu autorização, e só pode ter a gravação se existir inquérito iniciado, instaurado. Porque senão cada um faz o que quer, não há limites. Quando você exige um inquérito instaurado, e a partir daí quem grava é o responsável, e se vazar, ele é o responsável. Não importa se foi ele que passou ou não. Porque ele gravou, ele tem o cuidado de ter aquilo sob o seu controle. E se o Ministério Público entrar no circuito para gravar também, o Ministério Público tem que dizer quem é o promotor responsável por isso, ou o funcionário responsável por isso. E aí nós vamos saber quem vazou. Porque todo mundo, a imprensa inteira, nos processos de sigilo, ela sabe tudo antes de ocorrer.
antes, no mesmo dia em que há um depoimento qualquer, a imprensa, a mídia, a Globo já está sabendo e já está jogando no ar gravações que são secretas, que são sigilosas, né? E esse texto também não foi à frente. Ninguém, não há interesse, deixa para lá. Se houver algum evento grave de gravação, se gravarem o presidente do Senado, aí põe na pauta. Aí é rapidinho para pôr na pauta. Quando, lembram-se do caso do João Célio, o menino que foi pego lá por um carro no Rio, foi arrastado nas ruas, aquilo causou um trauma na Câmara. Todo mundo tinha um projeto daquele guardado para apresentar, e aí então cria aquele problema todo, aí todo mundo quer dar uma satisfação. Puro populismo, né? Agora a mesma coisa da arma aí, agora cria-se aquele clima todo, vamos fazer plebiscito. Que plebiscito? Já foi feito, a turma diz que não. E quem que vai entregar arma? Somos nós, cidadãos pacatos, que não vamos utilizar uma arma nunca. O bandido não vai entregar arma. Não vou desviar do tema. Adoraria ficar a noite inteira cuidando de coisas que ocorreram, que eu vivi junto ao Congresso Nacional. A maioria delas coisas positivas. Eu não tenho nenhum motivo, porque eu entendo como aquilo funciona, né? Ou como aquilo não funciona. De qualquer maneira, eu entendo a estrutura que existe lá, mas, felizmente, e neste caso, como não depende do plenário, como houve sensibilidade, como as entidades ficaram lá permanentemente participando, discutindo, foram a todas as comissões, eu acompanhei a maioria, inclusive no Senado, ia lá, pediram, por favor, vamos acelerar isso aí. Quando era distribuído, a gente ia falar com o relator para apressar. Primeiro quem deu o parecer nisso foi o Pinotti. Depois o Pinotti faleceu, veio o Acélio e fez um texto bem elaborado. Enfim, suponho que o Congresso dotou, não os advogados, mas dotou o direito de família de um forte instrumento, de um poderoso instrumento de repressão, de controle, de punição daqueles que praticam a chamada alienação parental. É um comportamento odioso, um comportamento danoso à sociedade, danoso ao indivíduo, e especialmente sobre uma criança ou um adolescente que não está provido de defesa para resistir a todo um discurso de sedução. Por isso é que tem esse outro nome, que eu achei interessante, e eu gravei aqui, né? Tem esse outro nome como é que é? Síndrome. Não é a síndrome da alienação parental, não, o outro que é mais sedutor ainda. Bom, mas enfim, fico devendo o nome, já falei 2 vezes. Oi? Implantação de falsa memória. Olha que nome chique, bonito, né? Então, eu acho que o Congresso deu um grande passo, prestou um grande benefício à nação, ao país, em ter aprovado esse texto que deu um instrumento de controle e de preservação das nossas crianças e dos adolescentes. Pronto. Eu queria agradecer ao Dr. Regis pelo sempre tão brilhante apresentação. Dr. Regis não é porque é meu sócio, mas ele não tem uma apresentação que não seja brilhante. Agora vamos ouvir a doutora Juliana, claque montada já. Vamos ouvir a doutora Juliana, que também vai trazer muita coisa boa para a gente. Obrigada, doutora. Boa noite, doutor. Parabéns pela palestra. Doutora, gostaria de parabenizar a doutora Elizabeth pela idealização e coordenação do curso, a ASP pela realização, vocês, todos presentes. Espero poder contribuir. A minha ideia é trazer a ótica da advocacia, ou seja, do nosso exercício, do dia a dia. Eu preparei um material de apoio para vocês, onde a ideia é analisarmos a legislação e podermos identificar os instrumentos novos que vieram, as novas ferramentas que podemos utilizar com a nova legislação, né? Realmente a legislação já existia uma regulamentação anterior, que tratava da relação entre pais e filhos, né? Mas a legislação especial veio em boa hora trazendo sanções específicas, conceituando, trazendo definições técnicas, ou seja, eu entendo que veio apenas para auxiliar os aplicadores do direito. Quem milita na área de família sabe que quando tratamos dessas questões, sobrevém a emoção. E quando lidamos com emoção, a razão falta. Então, eu entendo que tudo que vem a acrescentar, vem a auxiliar, vem a facilitar, a direcionar.
Eu vou tratar com vocês da análise da legislação junto com o exercício da advocacia. Acho importante traçarmos um linear sobre o fator tempo, desculpem. Eficiência e segurança jurídica, que eu entendo que é o que a legislação objetivou trazer. Acho importante passarmos brevemente sobre a responsabilidade do advogado nesses casos. Infelizmente, nós temos condutas repreensíveis e histórias absurdas onde os colegas realmente dificultam, patrocinam, incentivam esse tipo de prática, o que é lamentável. Trago algumas decisões anteriores à legislação especial e atuais para que possamos traçar um panorama e podemos abrir e conversar um pouquinho sobre alguns casos práticos e chegarmos, enfim, a uma conclusão. A legislação traz a definição do fenômeno, né, como vocês poderem ver, que é todo o ato que objetiva obstruir, dificultar, impedir a convivência dos filhos com um dos genitores, né? Como o Dr. Regis colocou, não vamos definir mãe ou pai, os genitores em si sempre têm um ente alienador e o que é alienado. A vítima sempre é a criança ou o adolescente, né? Criança até 12 anos pelo ECA, depois o adolescente, que acaba sendo por demasiado prejudicado por essas posturas, eu diria, impensadas, emotivas dos pais, né? Opa, tá passando, gente? Desculpe. Então, a legislação veio trazer uma definição do fenômeno da alienação parental. Até então era discutido, mas o que seria a alienação parental? Tudo bem? Precisa por aqui. Bom, vou continuar enquanto ele arruma. O material vai ser depois enviado para vocês, facultado por e-mail, que possibilita depois uma melhor análise, né? Então, a lei traz a definição e traz também as medidas, sanções específicas, né? Eu creio que ela auxilia nós, advogados, o juiz, todo mundo a entender o que seria essa alienação parental. É importante termos em mente que seria todos os obstáculos, todos os impedimentos criados na convivência de um dos genitores com os filhos. Eu percebi na prática, no dia a dia, e estudando para a palestra, que há uma confusão normal estabelecer como se a alienação parental fosse a mesma coisa da síndrome da alienação parental. E são questões distintas. A alienação parental é essa prática, né? É uma patologia psicológica, comportamental, seja lá o que em termos psicológicos possa ser explicado, mas é um desvio de comportamento dos genitores, enquanto a síndrome se define ou acontece quando a criança passa a incorporar o discurso do alienador. Ou seja, quando a criança passa a ter comportamentos que repudiam o genitor, enfim, quando a criança incorpora essa tão maléfica prática para ela, né? Então, o artigo 2º da legislação... bom, voltou, tá ok. Então, tá bom. Então, nós temos no parágrafo 2º a conceituação, no caput. Tem aí o texto de lei, como o Dr. Regis colocou, não vamos ficar reprisando para não ficar maçante para vocês. O que eu achei bem interessante do caput desse artigo é que o sujeito ativo é abrangente, né? Não se restringe aos genitores, pode ser os avós, enfim, qualquer pessoa que detém a guarda ou que tem o dever de vigilância da criança, né? E o sujeito passivo é o ente alienado e a vítima é sempre a criança. Eu fiz já a distinção para vocês da alienação parental e da síndrome, também conhecida como SAP, que eu achava interessante antes de adentrarmos as formas exemplificativas que vêm no parágrafo único. Aqui um breve histórico importante que, embora seja um assunto já existente, só surgiu em 1985 a definição da alienação parental pelo Dr. Richard Gardner, que ele caracteriza como uma disfunção que surge sempre num primeiro momento em que há uma disputa de guarda. Né? Claro, enquanto não há o litígio, nós não temos o porquê. Então, inclusive, a origem da alienação parental, ela nasce de um campo conflituoso. Né? Independente da guarda compartilhada, ela possibilita que as pessoas, os entes, ex-companheiros, convivam em harmonia. É possível isso. Existem casos onde as pessoas convivem juntas e definem juntos em qual escola estudar, qual médico levar. Agora, quando falta o bom senso, é aquilo que nós colocamos, quando entra no campo da emoção,
nem sempre é possível essa prevalência. E aí entramos nesse campo de conflito, onde surge essa prática e ela, de fato, é terrível, né? Trago alguns outros conceitos. Esse conceito da doutora Denise Maria Perecini da Silva é uma psicóloga autora de diversos artigos interessantíssimos sobre a prática da alienação parental. Ela cita a disfunção, a patologia psíquica, depois aconselho a leitura com calma, até para compreendermos um pouco a essência desse fenômeno, né? E agora vamos passar, então, à análise específica da legislação. Eu tentei traçar os objetivos da lei especial, que eu entendo que é impedir essa prática, preservar a integridade física e psicológica, a preservação dos laços afetivos, preservar e proteger o interesse do menor, né, constitucionalmente falando, mais amplo, trazer uma maior efetividade e segurança jurídica, porque a partir do momento que lidamos com sanções específicas, com conceituações específicas, fica mais fácil direcionar o juiz, e veio, em boa hora, complementar os mecanismos já existentes. Eu percebi muitas críticas, mas já existiam os mecanismos. Sim, mas de uma forma genérica, de uma forma solta, quer dizer, o que poderia ser feito? Né? Quando muito a gente conseguir enquadrar um crime de desobediência, artigo 359 do Código Penal, que é um crime de difícil configuração, ou uma pena de multa franqueada pelo artigo 461 do Código de Processo, mas e uma medida efetiva? Enquanto isso, o pai está alijado da convivência do filho, a mãe está impossibilitada de visitar e vice-versa, o tempo é um inimigo grande nesses casos de família, porque a irreversibilidade dos danos causados são enormes. Então, a gente precisava mesmo dessa questão de ter uma maior efetividade. Aí passamos ao artigo 2º, deixa claro que são formas exemplificativas. O que significa isso? A gente não traz um rol restritivo, né, o que é brilhante. O juiz pode, com base no seu critério discricionário, identificar outras formas de alienação parental. O rol é extenso, acho que ele abrange tudo, mas nada impede que venham outras posturas, outras definições com o passar do tempo, né? Então, só para a gente passar rapidamente, realizar a campanha de desqualificação, dificultar o exercício, dificultar o acesso, impedir regime de visitas, omitir informações importantes, escolares, médicas. Quer dizer, que médico seu filho está indo? Não sei, não interessa, não é justo, né? Apresentar... então essas são as formas mais moderadas e chegamos até a forma mais sórdida, ao meu ver, de alienação parental, que são os falsos relatos, né? Infelizmente não é incomum, faz parte desse panorama de briga, lidarmos com casos onde há falsas acusações de abuso sexual ou falsas acusações de agressões, e não só muitas vezes envolvendo outro genitor. A patologia é tão grande que às vezes abrange outros entes da família. Por exemplo, a avó é má e a avó maltrata, ou um tio abusa sexualmente, e muitas vezes esses relatos são falsos. Então é uma forma bem sórdida da alienação parental. Dentre elas, o mudar de domicílio, que é uma coisa também extremamente prejudicial, não só à criança, que não consegue se fixar, né, ela fica sem identidade, cada hora ela está numa escola, cada hora ela está num convívio familiar, bem como aos pais, né, que não conseguem localizar e que dificulta até o Poder Judiciário de tomar as medidas cabíveis, né, aonde eu cito, aonde eu encontro, aonde eu designo avaliação social, se a gente não sabe, né, mais comum do que parece. A patologia é tanta que as pessoas pulam de cidade em cidade para que o pai não possa ter contato com o filho. O artigo 3º traz as consequências, eu denominei de consequências maléficas, mas é justamente que ele tenta preservar a integridade moral, psíquica e garantir a convivência familiar, né, tão prevista na Constituição Federal, tão necessária para o amplo desenvolvimento da criança, né? O artigo 4 traz uma ferramenta bem interessante para nós, né, que seria... desculpem. Estão conseguindo ouvir bem? Está claro? Sim. Perfeito, desculpem.
Então, outra parte importante é que a legislação usa a denominação indício de ato de alienação parental. Não é necessário que haja efetividade. Havendo indícios, o juiz já pode, a requerimento ou de ofício, em qualquer momento, determinar a tramitação prioritária, ou seja, passa na frente, né? É importante por essa questão do tempo que nós colocamos, e bem como determinar todas as medidas para assegurar a proteção dos interesses do menor. Essa celeridade ela é muito importante. Como colocado, nós temos uma justiça extremamente morosa, então a tramitação prioritária ela vem em boa hora, né? E assegurar a criança ou adolescente a visitação mínima garantida, que é justamente o que colocamos. Ainda que haja dúvidas, manter a visitação de forma assistida, seja num visitário, seja com acompanhamento de um assistente social, para que não haja, enquanto não houver a definição final, para que não haja a quebra do vínculo, a ruptura, ou para que não passe mais tempo, né, havendo esse grande problema na convivência familiar. Então, havendo indícios, aí eu trago os mecanismos, pode ser requerido em qualquer momento processual, isso é muito importante, abaixa o formalismo, como colocou o Dr. Regis muito bem. Ação autônoma ou incidental, né? Podemos propor uma ação típica de alienação parental? Sim, podemos. Podemos, nos autos da regulamentação de visitas, indicar que existe uma alienação parental e pedir a aplicação das sanções cabíveis? Sim. Regulamentação de guarda? Sim. Pensão, separação? Sim. Então, quer dizer, dá uma agilidade para nós, né, operadores do direito, podermos fazer efetivamente valer esse interesse dos menores, né? Tramitação prioritária, já colocada, oitiva em caráter emergencial do Ministério Público, adoção de todas as medidas provisórias necessárias para a preservação da integridade psicológica, viabilização da convivência com o genitor e a garantia mínima da visita assistida. O artigo 5º traz essa questão do auxílio, eu chamo que visou integrar as outras áreas tão importantes para dar esse poder de convicção ao magistrado, que é o auxílio com outros profissionais, seria o laudo pericial, o laudo psicossocial. É de suma importância, porque só esses profissionais têm a capacidade de auxiliar, de diagnosticar a prática, de verificar se há implantação das falsas memórias ou não, né? Então, é muito importante. Outra coisa que chamou bastante atenção é o parágrafo 3º, onde há um timing fixado, né? Quer dizer, tem aí o prazo de 90 dias para que o perito ou a equipe apresente o laudo. Isso é muito importante, porque senão prorrogam-se os prazos ad eternos e, realmente, aqui no nosso caso, o tempo corre a nosso desfavor. Aí tratamos da parte da perícia. Passada essa questão, nós vamos às penalidades específicas, que são previstas no artigo 6º e no artigo 7º. Que um fator muito importante é que elas são cumulativas, ou seja, o juiz pode aplicar uma ou duas ou três ou todas para garantir ou para impedir e coibir a prática da alienação parental. Então, tem a declaração da prática, ampliação do regime, fixação de multa, acompanhamento psicológico... acompanhamento psicológico... Tá. E todas essas outras questões. Desculpem. Sim, sim. O artigo 7º trata da possibilidade da alteração das obrigações. Então, o ente alienador, ele fica compelido a trazer, levar, buscar. A gente inverte a responsabilidade, justamente objetivando chamar a conscientização. E o artigo 8º da legislação, ele trata sobre a competência. É muito importante essa questão da fixação cautelar da competência, porque evita justamente essa dificuldade que eu coloquei para vocês, que existem nos casos práticos, que é muitas vezes localizar ou qual ação eu entro, como eu trabalho, fica mais fácil. Porque o objetivo maior é realmente dar efetividade às medidas, né? Depois eu tracei um breve relato sobre os vetos, já comentados pelo doutor, motivo pelo qual eu não vou me alongar, né? O artigo 9º e 10º,
onde nós entramos na justificativa primeira da indisponibilidade dos direitos individuais das crianças e o segundo na parte do artigo 236 do ECA, que já dispõe de forma satisfatória a questão penal, né? Então, agora é o objetivo traçar um panorama para vocês dos mecanismos que tínhamos antes da lei especial e dos mecanismos atuais existentes após o advento da legislação. Agora, aqui nós traçamos a tipificação dos artigos, eu acho que não vem ao caso, basta que vocês tenham como material de apoio. Já existiam os artigos regulamentando sobre guarda unilateral, compartilhada, carecendo, no entanto, como colocado, de uma sanção específica, de uma medida específica para que fosse tomado. Vale ressaltar o 1632, que colocava... o 1632, que colocava que o divórcio e a separação não poderiam influenciar na convivência com os filhos, né? E também o artigo 227 da Constituição Federal, que tratava desse princípio maior, que seria o interesse da criança, deixando de forma clara a necessidade da convivência no seio familiar, do amparo familiar. Também o ECA já dispunha de uma forma extensiva sobre essa relação pais e filhos e dos deveres dos pais para com os filhos, etc. Mas veio a legislação especial em boa hora, regulamentando as sanções específicas e trazendo medidas efetivas, né? O que podemos fazer diante de um caso de alienação parental. O artigo 6º e 7º, onde a tipificação e a sanção, eles realmente auxiliam muito, porque é possível ao magistrado identificar e aplicar a sanção específica para cada caso, né? Nós podíamos anteriormente, já como colocado, quando muito, conseguir uma pena de multa, até uma ação de busca e apreensão, enfim, nos utilizarmos do 461 do CPC e do crime de desobediência do artigo 359. Agora nós temos todas as ferramentas que já tínhamos anteriormente, acrescidas dessas sanções, né? A possibilidade de uma ação de modificação de guarda por alienação parental, a possibilidade de interpor uma ação de inversão de guarda por alienação parental. Eu entendo que o campo ficou mais amplo, mais fácil de trabalhar. Eu gostaria também de fazer um breve parênteses sobre a importância da perícia psicológica e biopsicossocial. Ficar claro que o trabalho restaria muito prejudicado sem esse auxílio, né? Foi conferida pela legislação um poder amplo a esses profissionais, quer dizer, a avaliação é ampla, eles podem analisar todos os documentos nos autos, fazer entrevista com todas as partes. Aliás, é importante que o faça, que converse com os avós, que entreviste todos os envolvidos, para que possa poder e passar para o magistrado um convencimento. É muito delicado, porque, mediante uma questão de falso abuso sexual, um relato de falso abuso sexual, a criança, ela chega lá e ela repete o que ela escuta. Ela está instruída pelo ente alienador. E é delicado, porque ela repassa e surge a dúvida, tanto para o magistrado quanto para os operadores, até que ponto esses relatos são verossímeis, são verídicos. E aí vem a necessidade, vem o auxílio desses profissionais para direcionar. Só eles, eu entendo, que são aptos a identificar se há a implantação de falsas memórias, se aqueles relatos realmente foram vivenciados ou se eles são criados. Que a instrução é grande. Quando há essa patologia, o céu é o limite, né? Quer dizer, repete-se tanto, causa tantos malefícios às crianças, que eu entendo que a criança não sabe mais, ou o adolescente, claro, o que é realidade e o que não é. Há uma confusão muito grande na cabeça. Então, essa parte da perícia, ela é realmente muito importante, contamos com esse auxílio. Deixa eu só passar para não nos perdermos muito. Então, aqui o panorama que nós falamos, a ação de regulamentação de visitas, que sempre foi um meio existente, a execução da obrigação de fazer, busca e apreensão, pena de multa, crime de desobediência, e o panorama posterior à lei da alienação parental, que nos dá todas essas ferramentas, mais a possibilidade da ação de modificação de guarda
e as penalidades previstas no artigo 6º e 7º. É importante colocar que, além de todos esses mecanismos, nós não podemos perder de mente a responsabilidade civil e criminal que pode ser pleiteada a qualquer momento contra o ente alienador, tá? Que seria uma indenização, seria toda a parte para apuração do crime de calúnia, injúria, difamação, porque, de fato, você acusar alguém falsamente de abuso sexual, nasce aí não só o direito à reparação, ao dano moral, mas também todas as medidas. São ferramentas importantes que nós podemos utilizar também. Vamos tratar um pouquinho do fator tempo, tão importante, né? Aqui a questão do tempo, ela é realmente muito importante, porque a perda desse time pode causar prejuízos irreparáveis, né? Nós tivemos um caso recente, onde foi no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, eu não me lembro bem o nome da menina, mas acho que era Joana Martins, alguma coisa assim, onde houve a modificação de guarda por suposta alienação parental do pai para mãe, da mãe para o pai, e 3 ou 4 dias depois o pai acabou matando, infelizmente, a Joana, né? E aí se questionou-se muito a efetividade, a segurança jurídica dessas decisões, né? Aí eu volto a tratar o quanto é importante a análise de cada caso concreto, porque fica difícil do magistrado poder prever todas essas situações, né? Então, o tempo ele é importante, mas a gente não pode perder de vista a eficiência e a segurança jurídica, né? Quer dizer, tem que ter uma decisão rápida, mas ela tem que ser eficaz, ela tem que ser amparada no auxílio desses profissionais que podem auxiliar com as perícias. Nós não podemos cobrar uma decisão ágil e que muitas vezes perca esse caráter da eficiência, que é o que acabou ocorrendo nesse caso, né? Temos também um caso recente de um australiano, não aqui, mas até para a gente ver como existe essa prática em todos os lugares do mundo, que foi condenado preso, né, com a destruição do poder familiar e condenado ao pagamento de uma multa de 75 milhões de dólares, uma coisa absurda. Absurda. Está preso lá, mas é brasileiro, desculpa. Mas uma situação absurda, uma multa extremamente abusiva, e é um caso de alienação parental. Então, como coibir isso? Né? Eu acho que vai depender muito da atuação dos profissionais da área, dos magistrados, dos psicólogos, de todos. Mas a lei veio trazer ou nos auxiliar com mecanismos para que seja possível tentar coibir essa prática, tentar coibir a instauração da síndrome da alienação parental e das falsas memórias. Então, tendo em vista que o nosso maior desafio é o tempo, para que danos irreparáveis não se propaguem, eu venho elogiar a prioridade na tramitação, acho que é uma questão de extrema relevância. Eu venho mencionar que a rapidez e superficialidade das decisões podem causar danos irreparáveis, por isso, muita atenção a todos os profissionais, e que trata-se, por tratarmos do seio familiar, de uma entidade familiar, de muito mais que uma decisão nesses casos, né? É preciso um acompanhamento da família como um todo. Por quê? Independente de ser modificada a guarda, dela ser invertida, quer dizer, do ente alienador ser punido devidamente pela prática, as marcas dessa vivência já vão se perpetuar. Uma criança que passa por essa situação, ela já está irremediavelmente marcada, né? Quer dizer, então precisa de um acompanhamento como um todo. Não se trata de uma simples decisão judicial, né? É necessário toda uma compreensão, todo um acompanhamento familiar. Aí trata das cautela nas decisões, o impedimento imediato ao desenvolvimento da síndrome, a integração de áreas distintas. Acho que a lei especial ela concede esse benefício, que são várias áreas trabalhando juntas em pró do interesse da criança e do adolescente. E as sequelas da aplicação incorreta. Ela realmente é bem delicada. Acho que eu passei por aqui, vamos precisar analisar cada caso em concreto. Contamos aí com a subjetividade do magistrado, o poder discricionário, não só para poder identificar outras formas de alienação parental, né, das formas exemplificativas previstas no parágrafo 2º, mas também para direcionar
o processo como um todo da melhor forma, designando as perícias. É necessário muito bom senso e razoabilidade, e a análise tem que ser sempre sobre a ótica do interesse do menor. Eu abro um tópico aí que seria a responsabilidade do advogado. Como colocado para vocês no início, é realmente muito difícil quando lidamos com um caso desse na prática, em concreto, e temos colegas patrocinando, alimentando esse tipo de prática da alienação parental. Né? Como é que você se submete, não querendo julgar, mas como você se submete a defender alguém que está acusando alguém falsamente de um abuso? Aí eu remeto um pouco aos nossos valores éticos, ao juramento feito lá atrás, quando no início da profissão. Né? Tem que pesar isso. Se o Poder Judiciário é atolado, se as questões são morosas, se há uma dificuldade em tudo isso, há uma responsabilização direta do advogado por isso. Né? Nós somos operadores do direito, nós somos meio. É realmente necessário que isso seja feito com a devida consciência, né? Com a devida ética. Isso chama bastante atenção, porque, infelizmente, nesses casos, tem alguém do outro lado defendendo, alimentando. Né? Eu acho que o advogado ele tem um papel também, muitas vezes, de limitar o cliente. Até onde dá para ir, até onde passa do que é razoável. Tentar sempre uma postura conciliatória nesses casos de família, né? Estamos tratando de pessoas, não de bens, coisas. Não é uma ação de busca e apreensão de um veículo, é de uma criança. Quais são os traumas que essa postura ocasiona? Né? Quanto tempo depois para reverter isso num consultório, se é que é revertido? Num caso como esse, que chega à forma mais sórdida da alienação parental, que seria o falso relato de abuso sexual ou de agressão, quer dizer, quanto tempo necessário posteriormente para reverter, se é que é reversível, né, uma situação dessa? Você pega uma criança e faz ela depor em delegacia, submete a exames, na frente de um juiz, a relatar a confusão da realidade, né, já não sabe mais o que é real, o que é imputado, a implantação das falsas memórias. Então, eu acredito muito na responsabilidade do advogado nessas situações. É importante que os colegas atuem com ética. Também observando o enunciado no 227 da Constituição Federal, que é o bem maior, que é a convivência familiar, enfim. Trago a vocês algumas decisões, algumas anteriores à legislação, onde já se mencionava a síndrome da alienação parental, colocando a não alteração de guarda ou a possibilidade do pai de continuar visitando a criança face à síndrome da alienação parental. E, posteriormente, decisões já após agosto de 2010 da legislação, que há menção específica à legislação, citando artigos, aplicando a penalidades existentes. Eu vejo que as decisões estão sendo favoráveis nesse sentido. Existe uma boa absorção da legislação, da intenção. Eu acho que facilita realmente a punição, a identificação e a conceituação. E eu traço algumas breves discussões, né? Eu chego à nossa conclusão aqui, que é um dispositivo novo no ordenamento jurídico, é uma legislação especial. Eu acho que ela veio em boa hora. Eu acho que no dia a dia veio a crescer, trazer mecanismos novos, ferramentas novas de atuação. Obviamente, eu li vários artigos onde se colocam assim, mas já dispunha. Sim, já dispunha, mas ela é complementar, ela vem agregar, traz sanções específicas regulamentadas, traz a identificação técnica, o objetivo é uma tutela satisfativa, rápida e eficiente, trazendo a integração com demais áreas. Temos aí o desafio do tempo, o qual só a atuação de todos poderá nos dizer, e a assimilação pela sociedade é mais do que isso. É necessário que a sociedade como um todo tenha uma conscientização dessa problemática, dessa situação, sejam os advogados evitando de patrocinar causas desse tipo, sejam os pais tentando buscar soluções mais amenas, mais amigáveis para tratar da questão, e sempre colocando que quando a gente lida com emoção, pode a razão, né? Não há bom senso. Por isso que é importante a atuação
do advogado, do magistrado, dos peritos, quer dizer, da sociedade como um todo, para coibir essa prática, que é tão maléfica às crianças, para coibir a propagação da síndrome da alienação parental, que, infelizmente, é um fenômeno muito comum, muito usual, de diversos casos que chegam, vários têm essa conotação, e a gravidade depende, né? Existem os graus mais amenos e os graus mais severos. Então, eu acho a conscientização como um todo, desde aquela comentário infeliz da incompetência do pai, ou da incompetência financeira, ou um comentário, o presente que seu pai deu é horrível, sua avó isso, sua avó aquilo, são pequenas posturas do dia a dia que, num grau mais elevado, né, caracterizam a síndrome da alienação parental. Então, trazer para a consciência, evitar esse tipo de comentário, o pai é sempre pai, a mãe é sempre mãe, quer queira, quer não. Né? Então, tentar trabalhar, acho que é uma questão uma conscientização da sociedade, um trabalho conjunto de todos para conseguirmos coibir essa prática. Ela deve ser coibida e acho que o principal objetivo da legislação especial foi esse. Amanhã teremos o Dr. Sidney Benetti, quem vai mediar vai ser o Dr. José Fernando, que vocês já conheceram. Que é muito agitado, você já viu. Vai ter o Dr. Sidney Benetti e a doutora Gisela Grueninka, que entende muito de direito de família e de alienação parental. Eu creio que também vai ser uma palestra bastante interessante. Boa noite e até amanhã. Muito obrigado. Boa noite.